Tá? Então aqui começando a aula de hoje, que é Android, acessando uma infraestrutura de servidor. Essa infraestrutura, como eu falei para vocês, é uma infraestrutura de servidores simples, baseada em uma classezinha Java normal. Tá? Essa requisição, ela é uma requisição baseada em HTTP ainda, então a gente vai ter um Android fazendo requisições HTTP para um servidor Java que a gente vai construir. E o protocolo HTTP, independente se a gente está programando para web ou programando para celular em cima do protocolo HTTP, ele tem assim, uma cara bem definida. Tá? Então o protocolo HTTP é um protocolo baseado no formato requisição-resposta. Então sempre a transação começa com o cliente fazendo requisições, passando parâmetros, usando os verbos que o protocolo HTTP tem, e o servidor retorna com resposta de acordo com a requisição que o cliente fez. Então a interação sempre acontece desse jeito. Tá? A gente aqui, tudo que a gente for fazer aqui, enquanto a gente não estiver utilizando o Firebase, a gente vai utilizar o HTTP. Quando a gente for para o Firebase, a gente vai usar o protocolozinho de interação dele, que aí ele esconde do programador como é que essa requisição acontece. Tá? E aí vocês vão usar as interfaces que o Firebase disponibiliza. Por enquanto, eu vou ensinar vocês primeiro a construir o servidor simples. Para quem não quiser utilizar o Firebase, que ele é bem completo, mas ele é um pouco mais complexo do que a gente vai fazer aqui, e quiser utilizar esse servidor simples, pode também. Tá? Desde que todas as funcionalidades da parte Android estiverem implementadas, do que eu pedi que vocês forem fazer, estiverem implementadas, a parte de servidor, como vocês vão fazer, não me interessa muito. Tá? Então eu vou mostrar para vocês primeiro essa mais simples. Sempre que vocês fazem uma requisição HTTP, primeiro vocês precisam especificar duas coisas. O endereço do servidor que vai responder àquela requisição, e esse endereço ele significa uma URL e uma porta. Então aqui eu estou passando, em vez da URL, o IP dessa minha máquina. Tá? Então eu estou conectado numa rede, e essa rede liberou para mim o IP 10.0.124.237. Numa aplicação normal, que vocês forem fazer para vender depois, o ideal é que esse endereço IP aqui ele esteja vinculado a um DNS. Então você vai colocar www.minhaempresa.minhaideia.com.br e aí todos os seus serviços de aplicação vão estar atrelados a essa URL. Vocês não vão amarrar no código de vocês o IP não, tá? Porque aí vocês ficam amarrados à infraestrutura de back-end pro resto da vida. Então se vocês precisarem alterar, por exemplo, o IP para onde esse teu servidor está rodando, tu tem que autorizar todos os teus clientes. E tu não tem controle sobre quando os seus clientes vão ser atualizados. Então, a melhor coisa a se fazer é pega um DNS, cria um DNS, www.minhaempresa.com.br, coloca numa porta qualquer que vocês quiserem, mas aí também pode ser um problema, porque se vocês estiverem rodando em portas diferentes da porta 80 ou da porta 8080, pode ser que o firewall de algum cliente barre. Então, o normal é você colocar uma aplicação HTTP rodando na porta 80, que é a porta padrão HTTP, e todos os seus serviços vão estar vinculados a essa porta. Então você não precisaria especificar a porta aqui. Então aqui eu estou só mostrando um exemplo de um servidorzinho simples, que aqui nesse meu servidor ele tem o IP, que é o IP da minha máquina. Então esse meu servidor Java que eu estou construindo com vocês, ele vai rodar aqui na minha máquina local. Eu poderia, por exemplo, colocar em vez desse IP, colocar localhost. Então esse browser que eu estou utilizando aqui, ele vai acessar o endereço local nessa minha máquina. Ou localhost ou 127.0.0.1, que é o endereço padrão do host local das máquinas. Tá? Isso é uma convenção. E aí vocês escolhem, tá? Ou localhost, ou 127, ou o endereço de fato da rede que essa máquina está rodando. Então sempre que eu for trabalhar com requisições HTTP, eu tenho primeiro o endereço do servidor, esse endereço é um IP e uma porta, ou uma URL, que é baseado no DNS, e uma porta. Tá? E o contexto dentro daquele servidor para onde eu quero trabalhar. Então aqui, depois que você acessa o IP porta, você precisa informar também onde dentro daquele servidor que você quer trabalhar. Aqui eu coloquei o /info só para mostrar para vocês um exemplo de o que a gente pode fazer. Eu poderia colocar mais coisas aqui. /get, que eu já tenho uma agenda aqui pré-construída. Tá? E quando chegar a requisição no meu servidor, no /info ou no /get, esse meu servidor vai tratar de responder essa requisição da forma que ele sabe, da forma como o programador construiu para que aquela requisição fosse respondida.
Então eu criei aqui um servidorzinho simples, que eu estou chamando de contato server. Esse contato server só tem uma classe main, tá? Dentro dessa classe main, eu criei algumas classes que depois eu apresento para vocês que classes são essas e o que elas fazem. Tá? E aqui na minha classe main, eu preciso implementar, na verdade utilizar uma instância de uma classe que o Java já tem, que é o HTTP Server. Então o Java no seu pacote padrão ele já tem uma implementação de um serviço, de um servidor HTTP implementado para ti. Então você não precisa implementar o seu servidor HTTP em aplicações aí afora. Se vocês quiserem utilizar um servidor back-end respondendo a requisições HTTP, esse servidor provavelmente vocês vão usar ou um Tomcat, que é o mais utilizado hoje, mais simples, ou um Apache, que é um pouco mais completo, ou então se você estiver trabalhando com Windows, por exemplo, você pode usar o servidor o ISS, que é o servidor de serviços web baseado em Windows. Tá? O fato é que o que a gente vai ter vai ser um servidor que vai ficar responsável por responder a requisições dos nossos clientes Android. Por que isso? Porque qualquer aplicação que vocês forem construir que seja baseada em Android, ela em algum momento ela vai ter que fazer alguma requisição pela rede para guardar alguma coisa no servidor. Mesmo que seja uma aplicação que a gente chama aplicação standalone, que é aquela aplicação que ela roda só naquele seu dispositivo e não precisa fazer a interação pela rede, uma calculadora, uma ferramenta de conversão de, sei lá, de centímetros para polegadas, ou outras aplicações mais simples que tem por aí, mesmo essas aplicações, em algum momento vai ter que fazer persistência de dados do usuário, de backup de dados do usuário em um servidor na nuvem. Então hoje é difícil você construir uma aplicação Android sem ter um mínimo de interação com um servidor back-end dando suporte àquela aplicação. Tá? Então é importante que vocês consigam entender e consigam construir aplicações Android que interagem com serviços web. Tá? Então uma parte aqui dessa disciplina é apresentar para vocês como vocês constroem serviços web e como é que o Android faz a aquisição para esses serviços. Então por isso que eu estou mostrando para vocês essa classe HTTPzinha simples aqui, que independente do que o teu cliente faz, tu consegue construir serviços. Nas próximas aulas a gente estenda e detalhe ele implementar as funcionalidades de CRUD para aquela nossa aplicação de lista de contatos que a gente fez. Então agora a gente vai adicionar, editar e apagar informações de lista de contato, né, daqueles contatos que a gente fez, que estavam salvos só no celular, e persistir isso na nuvem em algum lugar. Tá? Então aqui nessa minha classe HTTP Server, o que eu tenho? Eu faço a instância utilizando um factory, que é um protocolozinho que tem um padrão de projeto que tem por aí, para evitar que você faça a instanciação de objetos usando new, e aí tem uma série de vantagens quando tu usa um factory, e tu passa para esse cara duas informações mais importantes, é uma classe que é um endereço de rede, especificando qual é a porta que tu quer que teu servidor responda. Então o que teu servidor tem? O servidor web ele tem um endereço e uma porta, ou um URL e uma porta. Aqui no meu Init Socket Addresses do meu HTTP Server, eu vou passar só a porta. Por quê? Porque o endereço que esse servidor vai responder é o endereço de onde esse código Java está sendo executado. Então, como esse código Java está sendo executado aqui na minha máquina, com o IP definido, eu consigo associar aquela porta 9000 ao processo que é o servidor web que está rodando nessa minha máquina local aqui. Tá? E aí eu estou criando dois contextos aqui. Eu estou criando o contexto info e o contexto get. Então, quando o usuário no browser ou no Android fizer a requisição IP, porta, /info, ele recebe como resposta esse texto que é apresentado no browser. Né? Então, use o /get e os parâmetros para entender como que você manipula URLs, parâmetros de URL. Se eu passar o get aqui para ele, ó, ele já me retorna uma lista de telefones que eu já pré-cadastrei aqui no meu servidor. Então percebe que eu estou mudando o contexto aqui, o contexto está depois da barra, tá? Quando é info, ele mostra essa mensagem. Quando é get sem parâmetro, ele mostra essa outra mensagem aqui.
Então lá no meu servidor, o que eu tenho? Eu tenho dois contextos cadastrados, o /info e o /get. Se a requisição vier para o /info, quem vai responder essa requisição aqui é uma instância da classe que eu estou chamando de InfoHandler. E se ele vier no /get, quem vai responder é uma instância da classe que é o /getHandler. Quem vai tratar isso aqui para mim é a implementação da classe Simple HTTP. HTTP Server, né, aqui no caso. Então ele já trata para mim, se a requisição vier no /info, ele chama a instância do InfoHandler. Se ele vier no /get, ele chama a instância do getHandler. A implementação dessas duas classes, eu vou abrir primeiro a mais simples, né, que é a do InfoHandler. Basta que vocês criem uma classe estática interna que implemente de HTTP Handler, que é uma interface, e que vocês implementem o método HTTP Exchange. Então o que eu faço? Eu monto a minha requisição, a minha resposta, com essa string aqui, que é aquela string que eu apresentei aqui no meu browser quando eu faço a requisição /info, tá? E eu chamo um métodozinho que eu criei, que é para escrever a resposta. E essa resposta, o que ele faz? Ele coloca na resposta o cabeçalho 200, o código de resposta é 200, para dizer requisição executada com sucesso, está aí a resposta. Então o HTTP tem uma série de códigos de resposta. Então se eu vier aqui, deixa eu ver se ele responde. Se eu alterar o meu... Se eu alterar minha requisição para um contexto dentro daquele servidor que não existe, ele me retorna o erro 404. Então o erro 404 é recurso não encontrado dentro daquele meu servidor. Então o HTTP tem código de erro 200, 200 e alguma coisa, 300, 400, 500. Para cada código de erro desse aí, 501, 401, 400, para cada código de erro desse aí, existe uma explicação do que aconteceu associada. Tá? Então aqui, código 404, deu um erro na minha requisição que o meu servidor não encontrou aquele meu recurso. Minha requisição, código de erro 200, resposta ok, tá aí o que tu me pediu. Então é isso que eu estou fazendo aqui na minha resposta. Então eu preparo uma stream de saída, que é um caminho entre o meu servidor e o meu cliente. Eu pego os bytes dessa minha resposta e escrevo nessa minha saída e fecho aquele meu caminho entre o meu servidor e o meu cliente. Isso aqui eu não estou usando, tá? Contato serve. Então, deixa eu só comentar isso aqui, que a gente não vai usar ele por enquanto. Nem essa aqui. Tá, então vamos lá. Então aqui eu estou tratando dois contextos, né, o info e o get. Lá no meu info handler eu mostrei para vocês, eu respondo só com uma mensagem. No meu get handler é que a minha resposta ela fica um pouquinho mais elaborada. Tá? Aqui no meu HTTP, no meu get handler, que implementa o HTTP handler, o que eu tenho? Eu tenho a implementação do método handle. Essa classe é uma classe do Java, uma interface que o Java já tem pronta para mim. Então eu preciso implementar o método handle com essa assinatura aqui, tá? Público, void, handle, recebe como parâmetro esse objeto, uma instância dessa classe, e ele lança uma exceção do tipo IOException.
O que essa minha classe esse meu método vai fazer? Ele vai receber a minha requisição, tratar aquela requisição de alguma forma e responder para o meu cliente aquela requisição. O que eu estou fazendo aqui nesse meu código Java? Eu estou acessando a query. O que é uma query Java? Uma query HTTP. Seguindo aquele protocolo lá do cliente pedir coisas para o servidor e o servidor responder de acordo com o que o cliente pediu, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar meu método get, interrogação, e passar parâmetros para o meu servidor. Então, tudo que tiver depois, eu sei que tá pequeno aí, tá ruim de vocês verem. No vídeo vocês conseguem ver melhor depois. Então, eu boto /get, interrogação, para dizer que tudo que está depois da interrogação são parâmetros que eu estou querendo passar para o meu servidor. Então, eu passo, usando o mecanismo chave-valor, o parâmetro 1 com o valor 1, e o meu parâmetro 2 com outro valor, que é o meu valor 2. Então essa informação aqui, do param1 igual ao valor 1 e o param2 igual ao valor 2, vai chegar lá no meu servidor. Aqui eu não estou tratando ainda, daqui a pouco a gente aprende a tratar esses parâmetros. Então toda requisição HTTP, não toda requisição HTTP, mas muitas requisições HTTP que existem por aí, elas carregam parâmetros que são passados do cliente para o servidor. O protocolo HTTP ele tem verbos. Todo mundo fez web aqui já, só para eu saber, quem não fez programação web aqui ainda? Quem não fez, né? Ou quem já não fez, né? Tá. Então o protocolo HTTP ele tem verbos. Os principais são get, post, put e delete. O protocolo HTTP ele utiliza esses verbos para alterar o estado de recursos no servidor. Ou para adicionar, ou para editar, ou para colocar ou deletar informações no servidor utilizando esse verbo. Get, post, put ou delete. Tá? Quando vocês fazem a disciplina de programação pelo web, vocês entendem e aprendem um pouco melhor sobre esses verbos. Na prática, eu adiciono recursos no meu servidor, eu altero, eu removo as informações sobre esse recurso lá. Aqui a gente não vai entrar muito em detalhes sobre o que esses métodos fazem e nem vai utilizar de forma mais aprofundada esses métodos. Só saibam que quando você coloca informações na sua URL, você intrinsecamente está usando o método, o verbo get, para fazer requisições para o teu servidor. Para a gente aqui, usando o servidor que a gente está usando, não vai fazer diferença. Beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu consigo acessar essas informações. Deixa eu só pegar aqui a... O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei aquela query, que é aquele conjunto de parâmetros que eu passei do meu cliente para o meu servidor, e eu montei um mapa com aqueles queries. Então agora se eu pegar parâmetros, ponto, param1 e param2, deixa eu tirar isso aqui, e eu vou tirar todas essas informações que estão aqui. Será que não trava os vídeos agora cada vez? É bem possível. Eu vou parar e vou começar de novo, tá? Tá? Então, voltando aqui, né? O que eu tenho? Quando eu faço a minha requisição, junto com essa requisição aqui, eu carrego parâmetros que eu consigo acessar esses parâmetros do meu servidor. Então eu posso passar aqui um ID e uma senha, eu posso passar um contato que eu vou adicionar. Qualquer informação que eu quero passar do cliente para o servidor, com o protocolo HTTP, você faz isso através de parâmetros da sua requisição.
independente de como você fez os métodos, o método get ou o método post, a forma de acessar esses parâmetros muda. Aqui no nosso caso, como eu estou usando uma requisição get normal, esses parâmetros estão indo lá na minha URL. Tá? Então aqui, ó, eu acesso esses parâmetros aqui, deixa eu colocar só o breakpoint aqui, e vou debugar esse meu servidor. Que ele está usando já, porque ele tem uma instância rodando. Deixa eu matar a instância e começar de novo. E eu fizer a minha requisição aqui. Vou fazer minha requisição get normal, tá? A hora que eu vier aqui e acessar isso aqui, ó, não sei se está ruim de vocês verem aí, mas esse objeto aqui, para1, o valor dele está colocado como valor 1. Se eu vier acessar o valor 2, tá? Ele está com o valor 2 aqui. Eu vou finalizar aqui a execução. E lá no meu servidor está aqui, ó, resposta valor 1, resposta valor 2. Deixa eu só matar agora o servidor e rodar ele de novo. Ele está debugando e vai ficar parando toda vez. Mas quando eu fizer essa requisição agora, eu vou alterar o valor do meu objeto valor 2, tá? Então aquela informação que eu coloquei na URL lá em cima, ela está sendo passada para o meu servidor como valor 2 de toda essa string que eu coloquei depois, e o meu servidor está retornando de volta para o meu browser a informação dos parâmetros que o cliente passou para o servidor. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um contato, eu vou get, interrogação, operação igual a adicionar, valor do contato. Se eu quiser editar, operação igual a editar, valor do contato que eu quero, a nova informação do contato que eu quero adicionar. Então a gente vai fazer um CRUDzinho simples aqui, com essa interação toda aqui do cliente para o servidor e de volta, utilizando aquela aplicaçãozinha Android que a gente fez da lista de contatos. Beleza? Eu tenho um pouco mais para mostrar para vocês aqui no servidor, de coisas que simplificam o meu trabalho antes da gente chegar lá no Android de fato, tá? Vamos aqui, eu vou descomentar agora tudo que eu fiz aqui. Então, se eu não passar parâmetros no meu servidor, eu vou buscar a minha agenda. Então, eu vou tirar todo esse código aqui e vou jogar ali dentro do meu if. E eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui primeiro. Eu estou criando 3 contatos, tá? 3 instâncias de contato com o nome 1, 2 e 3, telefone e endereço. Estou adicionando esses contatos numa instância numa classe que eu chamei de agenda. Então essa minha agenda aqui, ele tem um título, tem um ID, tem uma lista de contatos e tem uma informação sobre o usuário daquela agenda. Então aqui dentro dela, quando eu colocar o breakpoint aqui, parar a minha execução e executar novamente, que o usuário fizer uma requisição, deixa eu ver se ela foi, tá bloqueado aqui. Tá aqui a agenda que eu instanciei, ó. Vamos ver as informações sobre ela. Ctrl Shift I, eu consigo acessar todas as informações sobre esse objeto agenda. Então aqui ele tem um contato, que é o contato 1, o contato, que é o contato 2, e o contato 3, todos colocados, salvos dentro desse objeto que eu chamo de agenda. Tá? E aí o Android, ele tem não o Android, né, mas o Google tem uma bibliotecazinha que ele permite que eu transforme facilmente objetos Java, objetos Android em string
e de string de volta para objetos Java Android. Então eu rapidamente consigo transformar essa minha agenda aqui, que é uma instância Java, numa string que é uma sequência de caracteres. Por que é interessante eu transformar o meu objeto em string? Porque como eu estou fazendo requisições pela rede, pela internet, eu preciso, de alguma forma, mandar aquilo pela internet via HTTP e pegar do outro lado. Então a minha resposta agora, que é essa minha agenda aqui, que é uma sequência de contatos, eu transformo essa sequência de contatos, que são objetos Java, que estão em memória, em string e envio para a internet de volta para o meu cliente. Então quando o cliente quiser buscar a lista de contatos que ele tem disponível no servidor dele, o que ele faz? Ele faz uma requisição para o servidor e o servidor retorna para ele uma string, que é um JSON com lista de contatos. Lá do meu lado cliente, do meu lado Android, do lado Java, eu pego aquela minha string, que é a minha lista de contatos, o JSON, e transformo de novo em objeto Java. E aí eu posso mostrar na tela, eu posso salvar no meu servidor local, no meu celular local e por aí vai. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar primeiro para vocês como é que vocês trabalham com o JSON. Aqui no Eclipse, nesse Java, eu adicionei direto no meu projeto a lib essa lib JSON. Então, o JSON que vocês estão acostumados é com J, né? Aqui é como se fosse Google JSON. Foi uma bibliotecazinha que o Google fez. Se eu quiser transformar qualquer objeto Java em string, eu instancio esse cara, chamo o objeto dele, chamando do método toJSON, passando a instância do objeto que eu quero transformar em string. Então aqui ele automaticamente já transforma essa string aqui, esse objeto Java string, esse objeto Java em string. Se eu parar aqui, se eu mandar imprimir essa minha resposta aqui, está aqui a resposta, que era um objeto Java transformado em string. Se vocês quiserem instalar no projeto de vocês, coloca só no Google JSON, que ele te leva para essa página aqui, que é o GitHub da biblioteca que tu consegue baixar. Pera aí. Aqui vocês têm, eu estou procurando aqui bota o que ele ensina a tu usar. Eu quero o repositório Maven, o repositório Gradle dele. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, aqui é o Maven. Bom, depois eu encontro e mostro para vocês. Mas o que vocês vão fazer? Se você estiver usando o Maven, bota JSON Maven e ele aparece a dependência se você colar no seu código. Se você estiver usando o Gradle, vocês vão adicionar uma linhazinha de código lá no Android ou no projeto de vocês, que é essa linha de código aqui. Ou vocês podem baixar o já direto do projeto de vocês e adicionar na lib e no projeto Eclipse aqui, e adicionar a lib dentro do projeto. Esse projeto aqui, com essa biblioteca do jeito que está aqui, eu vou compactar, vou colocar lá no GitLab, vocês conseguem baixar o projeto todo, é só descompactar e ele já está pronto para ser usado pelo Eclipse, para quem quiser utilizar um servidor baseado nesse servidorzinho que eu fiz aqui. Tá? Então aqui do meu lado, Java normal, o que eu faço? Toda vez que vier uma requisição /get, eu vou acessar os parâmetros dessa forma aqui. Aqui eu estou instanciando contatos, estou criando uma agenda, estou enviando essa agenda pela rede. Então vou tirar isso daqui. Quer que você abra o resumo aí? Respondo já já.
Deixa eu ver se está correndo aqui. O JSON é uma representação que é bem utilizada hoje na web para tu fazer a representação dos teus dados que são trocados entre clientes e servidores em cima de HTTP. Então, independente se você está trabalhando com uma aplicação mobile, uma aplicação web, peraí, rapidinho. Independente de ser uma implementação, um aplicativo web ou um aplicativo Android normal, a prática comum hoje é tu ter um servidor web fornecendo serviços para o teu cliente. Então tu cria teus serviçozinhos REST lá e toda a interação do teu front-end com a parte de servidores back-end da tua aplicação é através desses serviços REST. Então uma forma de tu representar esses dados desses serviços REST é utilizando uma notação que é o JSON. Então o JSON é uma notação, notação de objetos simples JavaScript, eu acho, a tradução de JSON. É só uma forma de tu pegar teus dados, eu tenho uma lista de contatos. Então transforma essa lista de contatos numa representação de dados, envia essa representação pela internet e o teu servidor do outro lado consegue entender aquela representação e traduzir em objetos na linguagem que está trabalhando. Independente de ser um cliente web construído com Angular, construído com React, construído com Java normal, ou um cliente Android, um cliente iOS, independente do cliente que está trabalhando, tu tem uma infraestrutura de servidores só servindo a todos esses teus clientes aqui. E aí a interface é uma interfacezinha REST construída com JSON. Então simplifica bastante o desenvolvimento porque tu separa a tua infraestrutura de servidor da tua infraestrutura de front-end. E aí esses caras interagem com os mesmos serviços. Então tu tem separação aí de conceitos, tem um monte de benefício que hoje é bem utilizado. Então para quem não trabalhou com serviços REST ainda, quem não fez a disciplina web ainda, é interessante você dar uma pesquisadinha rápida o que são serviços REST e o que é o JSON. JSON é com J, tá? Aqui o G é para representar essa biblioteca específica aqui. Então, deixa eu só ver se a gente está rodando o cliente correto, tá? Agenda.
Então, beleza. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Quando eu faço a requisição GET, eu monto a minha agenda com 3 contatos, transformo esse contato no objeto agenda, né? Eu instancio o objeto agenda passando a minha lista de telefone, que é esse vetor com 3 contatos. Eu crio uma instância dessa biblioteca de transformar a agenda em string. Então, eu chamo o método JSON toJSON, pegando uma instância dessa classe, pegando esse objeto agenda, que é uma instância da classe agenda, e transformando em string, colocando na resposta e escrevendo essa resposta de volta para o meu cliente. Então, quando eu faço a requisição GET, aquela minha agenda lá ela é retornada de volta para o cliente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu cliente Android, que era aquela que a gente tinha feito na aula anterior, e vou fazer uma requisição para o servidor quando o cliente for subir, para ele baixar a lista de contatos que estão guardados lá na agenda e já popular a tela com contatos que já existem. Então aqui no meu Android, que é aquele projeto Android normal que a gente já tinha trabalhado, vamos só inicializar aqui ele, testar se ele está funcionando direitinho, e aí agora buscar no servidor os dados da agenda que já tenha criado. O dono do celular está aqui? Chegou já? Eu posso botar meu... Vou deixar aqui 2 minutinhos, que o meu está 2%. Está com 74 já. Se meu celular desligar, eu não ligo mais não. 15 minutinhos eu boto tudo de volta. Então, eu tenho uma lista de contatos que quando meu contato começa, ele começa vazio, né? Então deixa eu adicionar aqui. Beleza? Está funcionando, mas o que eu tenho? Aqui está tudo guardado localmente, eu não tenho nenhuma forma de persistência das informações dessa lista de contatos que eu estou criando no servidor. Vamos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Ó. Aqui no layout da minha activity principal, eu vou adicionar também um progress bar vou executar aqui só para ver se ele adicionou. Aqui no onCreate eu vou acessar essa barra de progresso. No onCreate dele eu vou acessar ela. Só para mostrar, ver se ela está adicionada e setar ela visível, né? E eu vou também dizer que eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Porque eu tenho 2 formas. Eu tenho aquela barra de progresso com 100%, que à medida que eu tenho algum progresso no meu trabalho, ela vai atualizando, ela vai enchendo o conteúdo todo, então eu digo, ó, eu preciso baixar 100 bytes. Então eu vou baixando 1 byte por segundo e eu só mostrando o progresso para o usuário de que aconteceu alguma coisa. Ou eu tenho essa barra de progresso, que vocês perceberem que é do tipo indeterminado. Ela está executando ali, eu não sei o que vai fazer ela parar não. Então eu vou usar essa barra de progresso para mostrar o feedback visual para o usuário de que, ó, eu tenho alguma coisa acontecendo aqui. Quando eu terminar de baixar minha lista de contatos, eu vou atualizar essa barra de progresso. Então vamos parar aqui.
Eu vou criar uma... Seguindo aquilo que a gente fez na aula passada, vou criar uma classe que eu vou chamar de download contatos. Vou fazer ela adicionar extender de thread. Então, aqui. Enquanto eu queria fazer um negócio, mas o meu Eclipse está dando um errinho aqui, eu não vou fazer agora não. Vamos baixar a lista de contato primeiro, tá? Então, o que a minha thread vai fazer, eu estou criando uma thread aqui, que o papel dela vai ser conectar no meu servidor e baixar a lista de contatos que está salva lá. Tá? O meu servidor, ele tem, como eu falei para vocês, duas informações, né? Eu tenho as informações sobre o meu servidor, IP e porta dele. E eu tenho as informações sobre onde naquele servidor eu vou acessar. Então, eu vou colocar logo aqui, direto, as informações sobre o meu servidor, que eu vou chamar de string URL, vai ser aquela do meu, que eu estou buscando aqui lá no meu servidor. Então, quando eu faço a requisição nesse IP, nessa porta /get, ele me retorna já com uma lista de contatos que está salvo lá no meu servidor. Então, eu já vou salvar direto aqui meu servidor e vou fazer uma requisição nesse cara. Já explico para vocês o que esse código que faz, tá?
aqui eu estou tentando criar um objeto do tipo URL, que é um caminho, é um endereço de rede para onde o recurso eu estou indo buscar. Então, quando eu faço o new string, não, ele é do próprio Java, eu vou mostrar para vocês. Ele é independente de Java ou Android, essas classes existem já, eu mostro para vocês já de onde é que ela vem. Essa URL aqui também é uma classe do Java, para você criar um objeto que representa uma URL que vai ser utilizada para tornar uma conexão HTTP. Que URL é essa? É esse cara aqui, ó. Então, eu vou criar um objeto URL, que é um objeto que representa uma conexão para esse servidor. Uma URL, para ser bem formada, ela segue um conjunto de regras. Ela precisa de um protocolo, né, um esquema. Ela precisa de uma autoridade, que é o IP porta ou DNS porta. E ela precisa de um caminho ou não, né? Aí não é obrigatório. Mas pelo menos essas duas aqui são. Tá? Quando eu tento criar um objeto URL, se for uma URL mal formada, ele vai lançar uma exceção de execução. E aí eu sou obrigado a colocar esse código que eu estou criando dentro do try-catch. É por isso que ele está marcado em vermelho aqui, ó. A mensagem que ele está me dizendo é que eu tenho uma exceção que está sendo lançada por alguém, mas que eu não estou tratando. Então o Java, quando você cria, por exemplo, aqui no nosso servidor web que a gente fez, ó, perceba que eu criei uma classe que ela lança uma exceção do tipo IO exception. Então se eu quiser utilizar um método que lança algum tipo de exceção, onde eu utilizo aquele método, ele tem que estar dentro de um try-catch. Para quem nunca mexeu com isso, olha aqui, ó. Então essa instância aqui e a execução do método precisa estar dentro de um try-catch onde a exceção do tipo IO é capturada. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui lá no meu Android. Aqui ele está reclamando que eu tenho uma exceção do tipo IO exception que está sendo lançada por esse método OpenConnection que não está sendo tratada por ninguém. Então eu preciso lá nesse meu try-catch, usar a palavra catch, passar o nome da exceção que eu quero capturar e executar algum código em resposta àquela exceção capturada. Então, quando eu tentar abrir essa conexão aqui, a essa URL aqui, e essa conexão não for aberta de forma com sucesso, o que vai acontecer quando eu tentar abrir uma conexão? O servidor está indisponível. Então, se eu tentar abrir uma conexão para o servidor e esse cara estiver indisponível, vai ser lançada uma exceção que vai ser capturada por esse meu segundo catch aqui. Então, eu sou obrigado a capturar exceções sempre que eu quero utilizar um método de alguém ou um método meu, e esse método lança uma exceção. Então, esse método OpenConnection, ele lança uma exceção do tipo URL. Seguindo aquela linha de como é que o protocolo HTTP funciona, a lógica é sempre a seguinte: o cliente abre uma conexão no servidor, o servidor retorna com resposta para o cliente. Então, a hora que eu abro uma conexão com o cliente e eu espero uma resposta desse meu servidor, né, o meu cliente está abrindo a conexão no servidor, e eu espero uma conexão desse servidor, eu preciso tratar a resposta. Então, o que eu estou fazendo é pegando os bytes que estão vindo do servidor de volta para o cliente, estou lendo linha a linha essa resposta e jogando dentro da minha variável que eu chamo de response e vou imprimir na minha linha de comando essa resposta aqui. Quando eu executar isso aqui, não vai executar ainda porque eu não botei esse código em canto nenhum, tá? Eu preciso ainda, como isso aqui estende de thread, eu preciso ir lá na minha main activity,
declarar a minha classe. E lá no meu main, download contatos. Passando na instância dessa tela. Download contatos.start. Então isso aqui é aquilo que a gente viu na aula passada, né? Eu estou instanciando uma thread e eu estou inicializando meu método, o código que está dentro do método run dela. Lembrando o seguinte, ó, tudo que vocês colocam dentro do método onCreate, ele não pode demorar. Por que eu estou botando dentro de threads? Aqui por dois motivos. Primeiro, que eu não posso abrir conexão pela rede a partir da thread principal. Então eu não poderia colocar código aqui que vai no servidor e busca alguma coisa. Segundo, que como esse método onCreate não pode demorar, eu instancio uma classe, eu chamo o método start dessa classe que é uma thread e o trabalho pesado vai ser executado lá dentro dessa thread. O trabalho mais leve, que é só a instanciação, eu estou colocando fora. Ele já é sim, formato. Qual? O dado ele já é formato. Ele gera isso aqui, ó. Isso aqui, ele vai baixar isso aqui. Quando a gente executar isso, eu executar aqui e olhar a saída padrão aqui do meu Android, minha classe está subindo. Vou mostrar o logcat aqui. Então, se vocês perceberem bem aqui, ó, que eu mandei imprimir, tá aqui a minha agenda que voltou lá do meu servidor. Está aqui o primeiro parâmetro, segundo parâmetro, terceiro parâmetro, e o terceiro parâmetro que é a lista telefônica. O que a lista telefônica tem? O ID da lista, então tudo isso aqui, ó, cada linha dessa aqui é um contato que veio do meu servidor. Então essas informações, tudo isso aqui eu copiei aqui do logcat do meu Android, ó, que veio lá da minha rede. Tá? Vamos fazer um negócio mais aqui, ó. Lá na minha classe, download contatos. Vamos ver se O método para download dos contatos está sendo feito igualmente da minha. É no update. ó, eu estou baixando contato aqui, ó. Eu criei uma thread que eu estou chamando de download contatos. No método run dela, eu estou abrindo a conexão pela rede, nessa URL aqui. Tá? Então eu abro a conexão aqui, eu baixo as informações aqui. Quando eu terminar essa linha aqui, eu tenho todos os contatos em forma de string salvos aqui já no meu celular. O que eu vou precisar agora é transformar essa string em objeto Java, Android, e alterar a minha tela de acordo com esses contatos que eu recebi. Tá? Então eu vou vir aqui na minha tela principal e eu vou criar um método público void update lista de contatos, passando uma agenda.
Então, se vocês vierem aqui na minha agenda, ó, a agenda eu tenho uma lista de telefone, que é uma lista de contato. Então, essa agenda aqui vai vir pela rede do meu servidor e eu vou atualizar a minha tela com essa agenda que veio do meu servidor. A primeira coisa que eu vou fazer é esconder a minha barra de progresso. Então, eu vou setar a visibilidade da minha barra de progresso como invisível. Eu vou pegar a minha lista de contato da agenda para cada contato dessa minha lista. Eu vou adicionar esse contato na minha lista de contato e eu vou notificar que houve. Então lá na minha, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho na minha activity principal, no onCreate, eu baixo a minha lista de contatos. Então, baixar a lista de contatos do servidor. Essa é a minha classe download lista de contato. O que ela fez? Ó, eu tenho a implementação do método run, e esse método run aqui ele tem o endereço do meu servidor, eu abro a conexão e eu baixo a lista de contatos desse servidor. Então aqui eu tenho um string com a minha lista de contato ainda, tá? Eu não tenho ainda montado aqui uma agenda. O que vai vir aqui é isso aqui. É a lista de contato nesse formato aqui, ó. Então esse formato, do jeito que veio aqui, é a minha lista de contato. Porque eu preciso pegar esse string que veio do meu servidor e transformar de volta em código Java. Seguindo a mesma linha do que eu tenho lá no JSON, então aqui no Java do Eclipse normal, lá no meu... eu tenho uma lista de contato que são objetos Java. Eu tenho uma instância de agenda e eu transformo essa instância de agenda em string chamando JSON.toJSON. Aqui do meu Android eu consigo fazer a mesma coisa usando o JSON. Então, se eu vier bem aqui, ó, vou fechar todas essas abinhas aqui, tá? E eu tenho aqui, ó, scripts Gradle. Eu tenho dois scripts Gradle. Vocês vão no segundo, que é o do módulo da aplicação, e vou adicionar essa linha de código aqui no projeto de vocês. Ó. Compile, e aí com.google.com.json e a versão que vocês querem adicionar. Tem outras versões, eu não vou atualizar essa versão aqui não, deixa como tá. E eu vou vir aqui na minha classe download contatos e vou fazer isso aqui, ó. Agenda, recebe, preciso primeiro instanciar um JSON, então JSON, e agora, ponto, from JSON, eu passo para ele a string e a classe que eu quero que seja usada como base. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa minha string aqui, que foi a resposta que deu pela minha rede, e vai transformar numa instância de agenda. Ele faz isso, se a gente pegar aqui, eu vou abrir a minha agenda no Android Studio,
Tá aqui meus atributos, ó, nome, ID, idade e lista de telefone. Se vocês pegarem aqui minha string que veio pela rede, eu tenho um atributo nome, um atributo ID, um atributo idade e um atributo lista de telefone. Ele sabe que esse atributo lista de telefone é uma lista por causa dos meus colchetes. Se a gente vier aqui, o lista de telefone ó, é um array de contato. Aí ele vai lá no meu contato, percebe que tem um ID, nome, telefone e endereço. Então eu tenho um ID, o nome, o telefone e o endereço. E aí ele está usando uma ferramenta que o Java tem, que é bem interessante, que é o Java Reflection. Ele usa esses nomes aí para sair criando instâncias de objeto. Ele não tem tempo aqui para entrar muito em detalhes sobre o Java Reflection. Para quem tiver interesse e quiser se aprofundar, com reflexão você consegue fazer muitas coisas que você não consegue fazer programando normalmente, se você não souber exatamente o nome dos métodos, das classes, dos objetos em tempo de programação. Procure em Java Reflection. Que tem... Mas esse reflexo é uma API ou ele é uma... Ele é uma API. É uma API que faz parte do pacote Java, né? Que o Android copiou. Mas ela serve pra quê? Ela serve para você fazer... Uma reflexão é um conceito que tem em linguagem de programação, que é você inspecionar as propriedades das suas classes e seus objetos. Então, baseado no nome do método, eu consigo invocar esse método. Baseado no nome da classe, eu consigo instanciar esse construtor. Ele é bem flexível porque eu não preciso amarrar no meu código, meus tipos, o meu nome dos métodos. Se eu quiser, por exemplo, receber uma requisição pela rede de um nome de um objeto, e instanciar um objeto e executar métodos desse objeto, só baseado na string que representa aquele nome, eu consigo fazer usando o Reflection. É exatamente o mesmo Reflection do Java normal. Mas ele fica como uma pacote ou ele fica Não, ele fica como parte da API de programação Java normal. Tudo que... Aí tem que adicionar no Android Studio. Não precisa, o Reflection já faz parte do pacote Java normal. Mas como é que é isso? Você pode funcionar assim, mudar a função? Porque eu lembro que no Android Studio, enfim, em outras ideias, você só colocava o mouse em cima e aí Ctrl alguma coisa e aparecia o nomezinho do lado. Assim, tu consegue fazer a mesma coisa aqui Então, beleza, vamos lá, tá? Então, aqui no meu download de contatos, eu vou fazer uma instância do meu objeto do tipo agenda através da string que eu recebi pela rede. Então, eu recebo pela rede um JSON que representa a minha agenda e eu transformo essa string em objeto Java. E aqui eu vou na minha eu vou atualizar a minha lista de contatos na minha tela a partir dessa agenda que eu recebi no meu servidor. Isso aqui vai dar um problema, tá? Qual o problema que isso aqui vai acontecer? A gente viu aula passada, o que é? Lá, pessoal, cri. Vamos aqui, vamos executar, ver o que acontece.
apenas a thread original pode tocar, mexer nas views que pertencem a ela, né? Então, o que eu fiz? Eu estou usando a rede para baixar a minha lista de contatos e depois eu quero atualizar essas informações na minha tela principal. Então, só quem pode atualizar a informação, mexer na view da tela, é ela mesma. Nenhuma outra thread pode tratar isso. A gente resolveu isso no final da aula passada, usando aquele post lá, né? Então, aqui no meu download de contatos, vamos ver se eu consigo fazer desse jeito aqui. Tá com aquele bugzinho lá do Vou resolver desse jeito aqui. Isso aqui ver se resolve aqui, tá? Ele tá com o bugzinho que ele não tá mostrando, ele não tá acessando o meu R, né? Então eu vou passar essa view aqui como parâmetro, que é a view que eu estou querendo alterar. E lá na minha ativo principal, eu vou passar a minha list view contatos. Como é que eu faço para resolver isso, né? Para permitir que eu consiga alterar a minha tela principal. Então eu vou criar uma classe, uma thread, que é uma classe interna dessa minha eu chamei de view, né? Então o que eu faço? Essa classe aqui é uma thread, que é ela que vai, depois que o conteúdo vier baixado da internet, alterar a tela. Mas como é que acontece o funcionamento de uma classe Android? Tu tem a tua tela rodando aqui, e ele tem alguns mecanismos de gerência que eles são responsáveis por escalonar quem é que mexe na tela. Então, por exemplo, se eu quiser alterar uma caixa de texto, alterar um conteúdo de uma lista, um progress by, por aí vai, ninguém, a não ser esse mecanismo, pode mexer nela. A não ser que você chega para ele e diga, ó, eu quero alterar essa informação aqui. Quando tu for alterar essa informação, use essa classe. Então é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu quero alterar essa informação, eu passo uma thread para ele. E eu pego um elemento de tela e chamo esse método post, que é para dizer, ó, quando tu puder, executa para mim, por favor, essa classe runnable aqui. Então, que eu estou delegando para a tela, para que ela altere o seu próprio estado. Ninguém mais mexe no estado da tela, a não ser ela mesma. Foi aquele erro que tinha dado aqui mais cedo. Então, agora eu estou passando essa thread aqui para dizer, ó, essa tela aí, que esse mecanismo de tela que tu está gerenciando, eu preciso que tu altere a list view para mim. Agora eu tenho minhas 4 contatos alterados. E percebo que eu não tenho mais o list view, o meu progress bar lá, né? Só para a gente ver as coisas funcionando, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer essa thread aqui, assim que ela iniciar, ela dormir por 2 segundos. Então ela vai subir a thread, minha tela vai continuar funcionando, mas essa minha thread aqui que faz o download vai ficar dormindo por 2 segundos. Como se o download estivesse demorando. Então a gente vai ver o progress bar lá funcionando. Eu vou pegar esse mesmo código aqui e vou fazer a minha thread dormir por mais 2 segundos.
depois que eu imprimi o conteúdo da agenda, e aí só depois é que eu atualizo o conteúdo da tela. Então eu vou abrir aqui o emulador, né? Vou abrir o meu logcat e vou mandar executar. Ele está subindo. Ele vai subir a tela, vai mostrar tudo funcionando, o progress bar ali funcionando, ó, vai baixar, ó, baixou. 2 segundos depois ele atualiza a tela e para de atualizar o progress bar. Beleza? Se a gente aumentar esse tempo aqui um pouquinho mais, vocês conseguem ver com mais... Então sempre que vocês estiverem fazendo o progress bar rodando ali em cima, ó, vai baixar a thread aqui, a agenda aqui embaixo, baixou, mais 4 segundos, ele atualiza a lista de contatos e apaga o progress bar. Então sempre que vocês estiverem fazendo algum tipo de ação no aplicativo, que vocês não têm controle sobre quanto tempo aquilo vai demorar, rede, sistema de arquivo do teu celular, você tem que dar algum feedback visual para o usuário da ação que está acontecendo. Aqui eu botei um progress bar só para a gente... Tá? Dependendo do que você estiver fazendo, tem que mostrar uma mensagem, tem que alterar a cor do seu elemento de tela, tem que ter feedback visual sobre que tipo de ação o teu aplicativo está executando. Tá? Então, para resumir aqui o que a gente está fazendo, daquele exemplo que a gente tinha feito anteriormente, o que a gente tem pronto? Né? Subiu o meu aplicativo, agora eu tenho uma lista de contatos salva no meu celular que eu estou buscando no meu servidor. Como é que eu fiz isso? Eu criei uma thread que eu estou chamando de download contatos. Essa thread, ela se conecta numa string, numa URL que eu criei, que eu estou gerenciando. Essa URL aqui é a URL do meu servidor. Aqui eu estou usando o Mac, mas quem for usar Linux é o mesmo comando, tá? Então botar Linux, Mac, o comando é o ifconfig. Com o ifconfig, na linha de comando aqui, eu consigo acessar o IP dessa minha máquina que está executando. Tá aqui ele, ó. Tem outras formas de fazer isso, tá? Se for no Windows, o nome desse comando aí é o ipconfig, em vez do F. ipconfig. Você pode ir lá na propriedade de rede, tu consegue acessar o IP da tua máquina também, tá? Só mudando, pode mudar só localhost. Qual é o problema do localhost? Tanto no celular quanto no emulador. A minha máquina está rodando com esse IP aqui, ó, com essas propriedades de rede, com aquele IP que eu te mostrei, que eu mostrei para vocês. O meu emulador é uma outra máquina. Então aqui tudo é diferente para ele, inclusive as propriedades de rede. Então quando tu manda usar o localhost no celular, o que está acontecendo? Tu está acessando, na verdade, é o localhost do emulador e não o localhost da tua máquina. Para tu conseguir usar o localhost e ele chamar o localhost, tem algumas configurações que tu vai fazer que eu não sei de cabeça como é que tu faz isso não. Dá, mas tu vai ter que fazer algumas configurações no teu emulador para ele entender que o localhost não é ele, emulador. Ou quando estiver rodando no celular. No celular já não vai dar, mas no emulador tu consegue. É a tua máquina. Se tu não quiser ficar alterando no código, tu pode botar uma caixa de texto aqui e um parâmetro de configuração no aplicativo. E aí pegar esse IP aqui do aplicativo, aí tu digita. Aí tu vai ter um trabalhozinho para... O jeito mais rápido hoje é criar uma constante. Isso aqui, o ideal desse endereço aqui, tá? Não é que ele não esteja aqui amarrado no código. É que ele esteja no arquivo de constante que tu altera. Se tu precisar acessar a URL do servidor em outros lugares, essa informação não está espalhada no teu código. Ela está num local que é no arquivo de propriedades ou numa constante no teu código. Beleza? Então eu vou lá no meu servidor, eu faço uma requisição HTTP para ele,
tirar isso daqui, tá? Eu pego a resposta nesse arquivo, eu uso aquele JSON lá, JSON, né, para transformar de string para objeto Java, e agora eu preciso fazer o update na minha tela. Ele está reclamando porque eu tirei os threads.sleep. Então, para fazer o update na tela, o que eu preciso? Implementar uma outra thread que vai só mexer na tela, e eu chamo o método post da view que eu estou alterando. Tem diferença de executar, instalar na APK no celular, no emulador, desse jeito aí? Tipo, só pegando IP mesmo? Não. Funciona do mesmo jeito? Não, funciona do mesmo jeito, mas se tu tiver no celular, aí tu tem que garantir que o celular e o teu servidor estão na mesma subrede. Eles têm que estar conectados na mesma Wi-Fi, alguma coisa desse tipo aí. Porque pode ser que o teu celular esteja no 4G, por exemplo, e o teu celular está na rede interna da tua casa, do teu computador, aí teu celular não vai conseguir acessar o servidor. Esse endereço aqui, ó, ele tem que ser um endereço que está acessível a partir do celular. Quando vocês colocarem isso aqui numa nuvem, por exemplo, a tua instância da nuvem tem que ter um IP válido. Por isso que eu falei que o ideal não é que vocês coloquem aqui o IP da máquina, né, quando estiver no aplicativo de produção. O ideal é que você use o DNS da tua empresa, do teu aplicativo que tu criou, e aí tu coloca o DNS, nunca IP. Tranquilo? Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Eu só parar com a gravação e a gente fala um pouquinho sobre o trabalho, tá?